Primeira Crônicas e Segunda Crônicas foram escritos como um só livro. A antiga versão grega conhecida como Septuaginta dividiu o livro em dois, e no século XVI essa divisão foi introduzida no Antigo Testamento hebraico. Na Bíblia hebraica, Primeira Crônicas e Segunda Crônicas fazem parte do grupo de livros chamado de os Escritos e aparecem como os últimos livros do cânone. Esses dois livros contam a história inteira do povo de Deus, começando com Adão e terminando com a volta do povo do cativeiro na Babilônia, no tempo de Ciro, rei da Pérsia. Os livros contam, novamente, os acontecimentos já registrados nos livros de Samuel e de Reis, mas de um ponto de vista diferente. Aqui, a história dos reis israelitas tem dois propósitos principais. Primeiro, mostrar que, embora tivessem caído desgraças sobre os reinos de Israel e de Judá, Deus manteve as promessas que havia feito à nação e continuou a realizar o seu plano para o seu povo através das pessoas que moravam em Judá, o reino do sul. Segundo, descrever o início da adoração ao Senhor, o Deus de Israel, em Jerusalém e, especialmente, a organização do trabalho dos sacerdotes e dos levitas, que eram os encarregados do culto. Davi é apresentado como o homem que planejou o templo e o culto, embora tivesse sido Salomão quem veio a construir o templo. Nos capítulos 1 ao 9 de Primeira Crônicas, aparecem listas de nomes e descendentes, começando com Adão e indo até 538 a.C., quando os judeus voltaram do cativeiro na Babilônia. A maior parte de Primeira Crônicas trata da vida e dos feitos do rei Davi, começando com a morte do rei Saul e indo até a morte de Davi, 40 anos depois. Os capítulos 11 ao 12 mostram como Davi chegou a ser rei. Os capítulos 13 a 17 descrevem como a Arca da Aliança foi levada a Jerusalém. Os capítulos 18 a 20 tratam das vitórias militares de Davi. Os capítulos finais, 21 a 29, relatam os preparativos para a construção do templo. No fim do livro, Salomão é ungido como rei do povo de Israel. Em sua história do rei Davi, o autor de Primeira Crônicas não menciona o conflito com Saul, o pecado com Batseba, nem as dificuldades que Davi teve com sua família, como, por exemplo, a revolta de seu filho Absalão. Os dois livros de crônicas ensinam que o Senhor é Deus, e é Ele quem manda em tudo e em todos. Tudo o que acontece é da vontade de Deus. O autor chega a dizer que foi Deus quem matou Saul. As listas de descendentes, que aparecem com destaque nos primeiros 9 capítulos, e também em outras partes de Primeira Crônicas, são um desafio para o leitor de hoje. Mas também elas têm a sua mensagem. Elas mostram que o plano de Deus começa bem no início da história da humanidade e atinge um de seus pontos altos na construção do templo e na organização do serviço de adoração ao Senhor em Jerusalém. Essas listas foram escritas para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança. Elas ajudam a mostrar que a salvação vem dos judeus. A lista dos descendentes de Judá é a mais comprida de todas, num total de 102 versículos. Depois, vem a lista dos descendentes de Levi. Os descendentes dos outros 10 filhos de Jacó são apresentados em apenas 126 versículos. Isso mostra a importância da tribo de Judá, a qual pertenciam Davi e Salomão, bem como da tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes e levitas encarregados dos serviços do templo. Jerusalém é o lugar onde o povo de Israel deve adorar o Senhor. Ali está o templo, a morada de Deus com o povo de Israel. Depois de ter acompanhado o seu povo na tenda sagrada, agora o Senhor vai morar em Jerusalém para sempre. O autor destaca a unidade do povo de Israel. Desde o começo, todo o povo de Israel, tanto do norte como do sul, deu o seu apoio a Davi. Ele é o rei de todo o povo de Israel. Depois da divisão de Israel em Reino do Sul e o Reino do Norte, o autor de Crônicas entende que todos os reis de Israel, o Reino do Norte, foram maus. Ele não inclui a história dos reis do norte. Depois do cativeiro na Babilônia, o povo de Deus é o povo de Judá, o reino do sul, cujos reis tinham sido todos descendentes de Davi. Os dois livros de crônicas enfatizam o importante papel dos profetas na vida do povo de Deus. No tempo do rei Davi, Natã levou uma mensagem de Deus ao rei. Por 2 vezes Samuel é chamado de profeta. Outros profetas que aparecem são Micaías, Zacarias, Odede, a profetisa Uda, além de outros.
Não é possível dizer quem escreveu os livros das crônicas. O autor faz uso de vários escritos, que se perderam. Livro dos Reis de Israel, História dos Reis de Judá e de Israel, História dos Profetas, e livros escritos por profetas como Samuel, Natã e Gade, Natã, Aías e Ido, Semaías e Ido, e Isaías. Várias vezes, o autor diz até hoje, isto é, até a data em que ele escreveu o seu texto. A genealogia registrada em 1 Crônicas capítulo 3 versículos 17 ao 24 dá os descendentes do rei Joaquim, rei de Judá em 598 a.C., até a 10ª geração. A maioria dos estudiosos pensa que os livros foram escritos por volta de 400 a.C. Segunda Crônicas continua a história que é contada em 1 Crônicas. O livro começa com o reinado de Salomão, de 970 a 931 a.C., e termina com o decreto de Ciro em 538 a.C., que permitiu a volta do povo de Israel para Jerusalém. Depois da morte do rei Salomão, a nação se dividiu em 2 reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Daí em diante, conta-se a história do reino de Judá até a queda de Jerusalém. Durante esses 345 anos, o reino teve 19 reis e uma rainha, todos eles descendentes do rei Davi. O livro termina falando sobre o decreto de Ciro, rei da Pérsia, que deixou que os judeus voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo.